curso inteiro só sobre o cano bíblico. Calma, tranquilo, calma, não termina aí, calma. Olha pra lá igual quando você estava falando comigo, falando pra eles, né? Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Meu segundo tema é: a Bíblia não ensina a rezar pra santo. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. O meu nome é Gabriel Clautal, eu sou advogado e eu também sou escritor. Escrevi um livro sobre os privilégios de Maria Santíssima, uma resposta bíblica para os protestantes, e escrevi por 7 anos no site Apologistas Católicos. Pois bem, a tua afirmação, eu discordo dela, porque se nós lermos no livro de Jó, no capítulo 42 e no versículo 8, a gente vai ver justamente Deus exortando os amigos de Jó a recorrerem ao intermediário, no caso, uma pessoa com uma santidade maior, que era Jó. Por quê? Porque quando nós lemos em Tiago 5,16, a oração do justo tem maior eficácia. Aí poderíamos, no entanto, pensar, tudo bem, só que Jó, ele está falando de alguém que está vivo. Se nós abrirmos, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, nós vamos ver a figura de 24 anciãos nos céus, apresentando as nossas orações dos santos da terra ao Cordeiro. Pois bem, então, só um minuto. Então, nesse momento, o que a gente pode concluir? É que, se Deus manda, exorta-nos a agir por meio de intermediários no livro de Jó, e no livro de Apocalipse é visto 24 santos falecidos intercedendo por nós, o que se decorre daí é que é possível sim, e a Bíblia, na verdade, nos exorta a recorrer aos santos. Bom, você deu dois argumentos. O primeiro, você mesmo refutou quando disse que Jó estava vivo. E aqui, claramente, quando eu falo rezar para santo, eu estou falando de pessoas já falecidas, né, canonizadas pela Santa Igreja. O que eu quero saber é, mostra um versículo. Aliás, você falou depois do Apocalipse, né? O próprio Apocalipse também te refuta. Apocalipse 8,4. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Se ela subiu, é porque veio da terra, não porque ela estava no céu. Ou seja, sempre que a Bíblia fala de santos, ela está falando de santos aqui na terra. Se você abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 1, vai falar Paulo aos santos da igreja de Corinto. Eles estavam mortos já quando Paulo escreveu para eles, falaram que não. Todas as vezes que a Bíblia usa o termo santos é para falar de pessoas vivas na terra. Eu quero saber o seguinte: qual o texto bíblico que fala para rezar para uma pessoa já falecida? Porque eu posso citar aqui, literalmente, eu tenho uma lista aqui de uns 200 textos que falam das pessoas sempre e somente orando para Deus. Nunca para um santo, nunca para um falecido. Me mostra o texto. Pois é, você já vem aqui que ele pega e diz, se fez desentendido na medida em que ele disse que eu disse que os santos de Apocalipse 5:8 são os santos do céu. Eu não falei isso. Eu falei que os santos dos céus são de 24 anciãos que representam, desde Vitorino de Petor, representam as almas dos santos falecidos. Isso é falso. Desde Vitorino de Petor, no comentário dele ao Apocalipse. E mais uma coisa, e não somente aí, nós também temos em Apocalipse 6, 9 ao 10, onde as almas dos mártires clamam a Deus por justiça. Isso prova não apenas que os santos podem orar para Deus e interceder por nós, como também que a alma humana existe e é imortal. Outro ponto que o nosso colega aqui não acredita. Se você deixar eu responder, eu falo. Inclusive, é importante ressaltar, mas é importante ressaltar, porque a colega ali se converteu, não foi? Ele não acredita que exista um inferno. É bom, porque isso não é uma crença que os protestantes, em regra, ordinariamente acreditam. Que você tá contando ele não acredita que o inferno é eterno, que ele vai sofrer eternamente, como diz, por exemplo, Apocalipse 20, 10. Você contou 3 mentiras usando 3 minutos do seu tempo e toda vez que tenta falar, você me corta. Você citou a Vitorino de Petor. Vários pais da igreja vão comentar que os 24 anciãos do Apocalipse são justamente uma referência aos 22 livros que os judeus têm no cano do Antigo Testamento. Eu tenho uma lista enorme de pais da igreja comentando exatamente isso em relação, porque eu tenho um curso inteiro só sobre o cano bíblico. Calma, tranquilo, calma, não termina ainda, calma. Olha pra lá igual quando você estava falando comigo, olhando pra eles, né? Bom, sobre as almas dos mártires, eu pedi um versículo bíblico em que alguém ora para uma pessoa morta. E você me cita um versículo bíblico em que pessoas já mortas estão clamando por vingança contra seus inimigos. Eu nem vou entrar aqui no detalhe de que essa passagem, obviamente, é alegórica, porque todo o contexto é alegórico. Pega todo Apocalipse 6, pega selo por selo e me diz o único que seja literal, que você interprete literalmente. Você acha que meteoro cai literalmente, estrelas cai literalmente do céu à terra, que o Hades tá perseguindo literalmente, né, o inferno, exatamente que nem tá lá no texto do seu anterior? Você não acredita em nada disso, você não acredita nem mesmo que eles se vistam de palmeiras nas mãos, uma alma fantasmagórica. Nosso colega claramente ele está deturpando o texto bíblico. Afinal, é óbvio que num texto bíblico nós vamos ter partes literais e partes alegóricas. Não obstante, o que é claramente demonstrado ali é que os 24 anciãos, que não são os santos da terra, estão ali apresentando as orações dos santos da terra ao Cordeiro. Isso é intercessão. Esse é o conceito básico de intercessão. Você já tá mudando o tema do debate, porque o tema do debate aqui não é intercessão dos santos. Inclusive, eu previ que vocês iriam mudar. Então, eu acho que deixa eu falar, você só me cortou. Um ponto importante. Não, ponto importante. Você me interrompeu o tempo inteiro e agora você continua. Um ponto importante. Jó, capítulo 33, versículo 23. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como um mediador entre mil, que diga ao homem o que lhe é certo a seu respeito, para lhe ser favorável, e dizer: poupa ao de descer a cova, encontrei o resgate para ele. Se a intercessão dos santos é proibida, por que Jó fala em um mediador entre mil? É esse o respeito que os apologistas católicos têm. Eles vêm pra um debate, não deixam o cliente falar, gritam, ficam olhando pra câmera o tempo todo quando eu tô falando, não tem nem coragem de olhar pra mim, e ainda por cima, quando eu tento refutar alguma coisa, fica histérico e interrompe o tempo inteiro. É esse o exemplo que os apologistas, esse daqui pelo menos, tá dando aqui. Agora, vamos comentar, se você deixar, porque você não deixa nunca falar, vamos comentar. Agora você cita só comentando, né? Ali ele citou um texto que fala de anjo e ainda por cima interpreta como sendo uma alma falecida. Eu vou repetir, porque ele distorceu. Aliás, eu já previ que iriam fazer isso mesmo, né? E foi exatamente, só retomando. O tópico não é sobre intercessão dos santos. A gente pode fazer o debate só sobre isso. O tópico é rezar para santo. Tem uma diferença. A intercessão dos santos é crer que as almas dos falecidos que estão no céu estão orando para nós agora. Deixa eu falar. O tópico é reza aos santos. Ou seja, nós aqui na terra tendo o direito de dirigir oração para um morto no céu. Vocês não mostraram o único versículo que diga isso. Não é. Meu Deus. Você não consegue ver uma diferença entre uma coisa e outra? Meu Deus.
Tudo bem, Lucas? Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar com todos vocês aqui, católicos de primeira linhagem. É um prazer também poder ter a oportunidade de refutar um herege como o Lucas. E eu queria começar com as Sagradas Escrituras. Será que dá? Pode ser? Vai. Você consegue pegar aí comigo também ou não? Não, pode começar aí. Você já começou respeitando, né? Então, pode ir. Mas eu sou católica, que a dele não vai ter. Eu quero falar sobre a segunda Macabeus. Sei, né? Isso aí tá de risada. Vai. No capítulo 12, no versículo 44 a 45, onde diz: pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acredita que uma belíssima recompensa aguarda que os morrem piedosamente, e ainda diz que é um religioso pensando. Um sacrifício expiatório para aqueles que se livraram de suas culpas, né? Se livrassem de suas culpas, né? O Ariel não deixou eu fazer isso. Mas o Ariel não tá aqui. Ah, tá, então você pode, né? Tá bom. Quem tá aqui sou eu, não é o Ariel, na verdade. Não, que bom. Que bom Além... que quando não, mas deixa eu continuar. O notebook pode. O protestante não. Entendi. É porque não é só a escritura, né? Não é só a escritura. E eu tô usando a escritura também. Eu posso ler seu texto, porque você vai partir para outro. Vamos lá. Você citou um texto do livro apócrifo, inclusive a gente vai ter um tópico só sobre os deuterocanônicos, que fala de rezar por eles, não para eles. Mais uma vez, vocês não estão conseguindo fazer essa diferenciação básica. Qualquer criança consegue fazer. Esse mesmo livro vai dizer, 2 Macabeus 15, 37 e 38. Olha como ele termina o livro. Finalizarei aqui minha nação. Se está felizmente concebida e ordenada, era este meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Você acha mesmo que o autor inspirado iria se referir ao seu próprio livro dessa maneira, como imperfeito e medíocre? Você acha isso? Bom, mas aí é uma questão que vocês não têm no cânon de vocês, né? Ah, entendi. Pra nós, a Sagrada Escritura serve como palavra de Deus. Então, o próprio cara, o autor do livro tá falando que não é inspirado e você acha que é. Entendi. Mas então por que tá na Bíblia? Se a Igreja Católica... Não tá na Bíblia. A Igreja Católica é a Igreja de 2000 anos, meu querido. 2000 anos. Lucas, tudo bem? Fico feliz agora, a gente vai poder ter um debate de alto nível aí com alguém respeitoso. Né? Imagina, posso dar um abraço a você primeiramente? Claro. A gente é ser humano, sim. Todo mundo aqui crê em Deus, mesmo que não cresça, e é abraçado da mesma forma. Sim. Tá ok? O tema é, a Bíblia não ensina rezar para santo. Você encontra algum texto bíblico que fala de rezar, dirigir orações a uma pessoa falecida? Com certeza, porque a Bíblia, ela fala sobre isso, fala em nós rezar aos santos. E não somente a pessoa falecida, porque santo não é somente aquele que faleceu. Também as pessoas que estão vivas estão pregando testemunho para Deus, estão seguindo a vida cristã, né? Mas eu concordo que como, santo... só para finalizar, como no caso, quando acabou o vinho durante a festa, e Nossa Senhora percebeu que a festa estava acabando o vinho, que a família ia passar vergonha diante daquilo, como uma festa de casamento estava acabando o vinho, e sim, estava viva, e estava mostrando ali um exemplo de santidade, por isso ela foi escolhida por Deus, entre muitas mulheres, foi escolhida para Deus. Só para concluir, então naquele momento ali acabou o vinho, tava a festa ali, tava acabando o vinho, a bebida principal, o alimento, então, e Jesus falou o quê? Mulher, você sabe que não chegou minha hora, e mesmo assim, ela ali implorando para ele, o que ele fez, o primeiro milagre dele, ele foi e multiplicou o vinho. Ele, no princípio, não queria, mas depois foi, Maria solicitando, foi e multiplicou o vinho ali, atendendo o pedido. Mas você citou um texto, mais uma vez, de uma pessoa viva, né? Minha pergunta é, onde eu ia falar de orar para uma pessoa já falecida? Quando a gente vai para textos que falam de pessoas falecidas, você vê, por exemplo, o salmista falando, entre os mortos não há quem se lembre de ti. No Sheol, quem te louvará? Salmo 6:5, Isaías 38, 18, 19. No Sheol não pode louvar-te. Os vivos, somente os vivos te louvam, como eu estou fazendo. Eclesiastes 9:10. Tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há atividade, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas, então, a gente vê que... Boa noite. Tudo bem? Mão gelada. Então, Banzoli, você tá falando o tempo todo aí, perdão, falar aqui perto. Meu nome é Tamara. Você tá falando o tempo todo que a gente não tá conseguindo provar na Bíblia que tem oração aos santos. Só que a gente tá... Primeiro você falou depois com um colega que a oração não era intercessão. Se a oração eu não terminei de falar. Se a oração não é intercessão, o que é então pra você? Eu ficar lá conversando com o santo como se eu estivesse conversando aqui com você agora? Você acha que é isso que acontece? A gente troca uma conversa, um bate-papo com o santo? É assim que você acha? Não, porque eu não terminei. Outra coisa. Segundo ponto é que toda vez que vocês levantam essa questão, vocês pulam a oração da família de Onesíforo. É claramente dito que Onesíforo não tá com todas as linhas nas Santas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, mas claramente fica claro que Onesíforo não está presente ali. Claro, Onesíforo não está presente. Onesíforo não está presente em Roma. Onesíforo não está presente em lugar nenhum. Quando ele chega na casa da família, quando eu terminar assim, quando ele chega na casa da família de Onesíforo, pede oração por ele, pede oração muito provavelmente por uma pessoa que não estava ali. E se você não tiver também a Bíblia, eu trouxe uma King James 1611 aqui, você pode abrir, por favor. Não, pode ser até 10 mil. Eu fico muito emocionado com a educação dos católicos. A gente é educado sim, mas olha, que a gente está acostumado com pessoas como você também. Você também interrompe a gente. Você também interrompe a gente. Pode falar. Não, pode falar, fica mais segundos falando aí. Pode falar. Eu acho engraçado, deixa eu só responder as duas coisas que ela falou. Ela falou que eu disse que oração não é intercessão. Gente, pelo amor de Deus, volta esse programa. Em algum momento eu disse uma coisa. Não, eu falei que existe uma diferença entre orar para o falecido e crer que alguém que está lá no céu está orando pela gente. Se você não consegue entender essa diferença básica... Quem está orando no céu por nós? Quem está orando no céu por nós são os santos. Eu tenho 3 citações aqui dos padres da igreja. Deixa eu só responder o último argumento dela, que ela não deixou. Deixa eu só responder o último argumento dela. Sim. Eu tentei, mas ela continua, ela fica falando em cima, não adianta. A estratégia deles, você não me deixar falar, não adianta. Aí vão falar que eu sou machista, fica interrompendo a mulher. Eu não vou fazer isso porque eu não sou maluca, eu sou cristã, não sou feminista, não sou nada disso, fica tranquilo com isso. Tá,
Bom, ela achei engraçado na parte que ela falou, não tá claro na Bíblia, não tá explícito. Aí depois ela disse que o texto exclusivo tá claramente. Quer dizer, primeiro ela falou que não tá claro, aí depois ela disse que tá claro. Voltem o vídeo que vocês vão ver que foi exatamente isso. Achei bem engraçado até. Aí depois, olha o texto que ela falou que fala de orar pra morto. O Senhor conceda a misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou, etc e tal. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Ele diz que vai encontrar misericórdia da parte do Senhor naquele dia. Qual dia é esse? O dia do juízo, que sempre na Bíblia ocorre na volta de Jesus após a ressurreição. Não tá falando de nenhum estado intermediário de intercessão do santo no céu, muito menos de orar pra morto. Até agora nenhum mostrou o único texto bíblico que mostra alguém orando para um morto. Eu vou continuar esperando sentado aqui. Então, eu queria te fazer uma pergunta, já que o seu raciocínio, a sua afirmação foi que a Bíblia não ensina a rezar para santo. Eu não acredito nisso, eu queria que você explicasse o porquê e qual o problema, se for o caso. De a resposta ser sim. Tem vários problemas. Primeiro porque todos os textos bíblicos onde alguém faz uma oração, e eu literalmente fiz um catálogo assim, de umas 200 orações da Bíblia, e é sempre para Deus, nunca para um santo ou para alguma entidade que não seja Deus. A segunda razão são todos os versículos que eu citei vários aqui agora há pouco, que mostram um estado de inconsciência entre a morte e a ressurreição, e não um estado de atividade onde o morto consiga interceder pelo vivo, ou receber a oração de um vivo, ou alguma coisa do tipo. E para não dizer que eu citei só do Antigo Testamento, a gente poderia até mesmo ir para o Novo Testamento, né? Por exemplo, Atos 2:34 diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, diz o Senhor é o Senhor, senta-te à minha direita. Hebreus 11:39-40 diz que eles ainda não obtiveram a concretização da promessa, e depois diz que essa promessa era da pátria celestial, o que implica que eles, obviamente, não estão na pátria celestial ainda, e vários outros textos, mas eu não quero consumir o seu tempo, então eu vou passar a palavra. Tá. Então, eu sei que você afirma, né, traz essa alegoria de Apocalipse, diz que não é nada literal, nada pode ser interpretado dessa maneira, mas nada na Sagrada Escritura pode ser interpretado individualmente. O que isso significa? A gente tem passagens, e é uma questão de tanto de desenvolvimento de doutrina como de lógica básica. Se a gente tem realidades nas escrituras que provam que nós podemos interceder uns pelos outros enquanto estamos na Terra, e que a realidade terrestre está ligada à realidade celeste pelo sacrifício de Cristo, então, logicamente, se pode inferir que... É essa segunda parte da sua premissa que está errada. Que porque a gente pode orar... porque a gente pode orar um pelos outros aqui nessa Terra, significa que a gente pode entrar em contato com gente morta no céu. Porque se fosse assim, não teria tantos textos bíblicos condenando explicitamente consultas mortas, por exemplo. Que é uma coisa que a Bíblia vai condenar. Só que a gente... Vamos pensar junto aqui um pouquinho. Quando uma pessoa, você crê no batismo em Cristo, certo? Legal. Quando uma pessoa morreu batizada em Cristo, na sua opinião, ela está enxertada a Cristo, ela está glorificada em Cristo? De verdade, uma pergunta. Glorificada não, glorificada é o estado que a gente vai obter após a ressurreição. Tudo bem, então você não acredita que a pessoa que morre no batismo em Cristo, ela está então dormindo, é isso? Não, ela está dormindo não no sentido literal do que nem uma pessoa dorme à noite, é no sentido de um eufemismo para se referir a um estado de inconsciência entre a morte e a ressurreição. Então, mas assim, de verdade, eu queria só entender isso. Onde que ela está? Sei lá, em algum lugar? Alguma... Não, ela está morta, ela está na sepultura. Não, tudo bem, mas a alma dela que está enxertada em Cristo. Não, a alma tem 300 textos bíblicos que falam que ela morre, 0 que dizem que ela sobrevive. Inclusive eu tenho um livro de 2.000 páginas só sobre isso. Entendi. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.